Semana passada eu falei que ia colocar um vídeo falando sobre a comprovação da síndrome de Burnout, acabei não conseguindo subir esse vídeo, mas eu decidi neste vídeo desta semana falar sobre as doenças ocupacionais como um todo, até porque a síndrome de Burnout, ela passou a ser considerada neste ano como uma doença ocupacional. Então tudo que eu falar aqui nesse vídeo se aplica também à síndrome de Burnout, tá? Então vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, o que o trabalhador precisa saber? É que existe uma diferença entre acidentes do trabalho típicos, como, por exemplo, o trabalhador caiu de um andaime e acabou fraturando a perna, e nisso ele vai precisar ficar distante das atividades por 3 meses. Isso é um exemplo de acidente de trabalho típico. E existem os acidentes de trabalho equiparados, que são as doenças ocupacionais. Dentro das doenças ocupacionais, elas são divididas em doença profissional e doença do trabalho. Porque você precisa saber essa diferença entre doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional é aquele tipo de doença que ela é ocasionada por o trabalhador desenvolver determinadas profissões e atividades, e ele acaba desenvolvendo certas patologias, como, por exemplo, doenças que são ocasionadas pelo trabalho de mineração, ou então pelo trabalho de manuseio de agentes nocivos à saúde, enfim. Por ser determinado, por ser uma doença que se desenvolve por atividades e profissões determinadas, o nexo, que é o nexo, é a relação entre a doença e o trabalho, acaba sendo presumido, ou seja, o trabalhador não precisa comprovar que aquela doença foi ocasionada por causa do seu trabalho. Já a doença do trabalho não é isso. A doença do trabalho, ela pode ser desenvolvida. É uma doença que pode ser desenvolvida tanto por questões do trabalho, quanto por questões fora do trabalho. Então, justamente por isso é que as doenças do trabalho precisam ser comprovadas que há um nexo, que realmente aquela doença que você desenvolveu está relacionada com a atividade que você desenvolvia. Como você comprova isso? Através de laudos médicos, através de provas físicas. No exemplo da síndrome de Burnout, você conseguindo comprovar que sofreu algum tipo de assédio, perseguição, que você sofria cobranças excessivas. Através disso, você consegue comprovar. Conseguiu comprovar o nexo, você já tem automaticamente um direito à indenização. Mas isso é só nos casos em que você já sai do trabalho. Mas, enfim, vamos para as maiores dúvidas que eu recebi durante essa semana, quando eu compartilhei alguns vídeos no TikTok com relação à síndrome de Burnout e às doenças ocupacionais como um todo. Muitas pessoas me questionaram que não conseguem comprovar ou então que o laudo não é aceito pela empresa, porque a empresa não quer emitir o CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. O CAT, gente, a empresa ela é obrigada a emitir o CAT. Se ela não emite, ela recebe uma multa. Mas o CAT por si só, ele não gera a presunção de veracidade de que aquilo é um acidente do trabalho. Então, pode ser que, por exemplo, o trabalhador acabou desenvolvendo uma tendinite, né? Ele apresentou os atestados para a empresa e a empresa fez o CAT. Mas esse trabalhador, ele vai passar por uma perícia do INSS, se ele for solicitar o auxílio acidentário, ele vai passar por uma perícia e a perícia é que vai comprovar que houve essa relação com o trabalho desenvolvido. O CAT por si só, ele não gera esse nexo entre o trabalho e a doença que o trabalhador acabou gerando no trabalhador, né? Outra pergunta que me fizeram bastante. Paula, a síndrome de Burnout, ela gera estabilidade? Gente, toda doença ocupacional, ela pode gerar estabilidade, mas não necessariamente que ela vai gerar estabilidade. Por quê? De acordo com o INSS, o que vai gerar aquela estabilidade provisória de 12 meses a partir do retorno das atividades do trabalhador é quando o trabalhador ele apresenta atestado médico superior a 15 dias e cumulativamente, ele recebe o auxílio doença acidentário do INSS. Se o trabalhador preencher esses 2 requisitos, quando ele retornar às suas atividades, ele automaticamente já tem a estabilidade provisória de 12 meses garantida no emprego.
Agora colocando em um cenário em que o trabalhador ele foi demitido e após a sua demissão, ele descobriu que tinha uma doença, como é o caso de uma cliente que eu peguei agora. Neste caso, ela descobriu após 12 dias da demissão que tinha uma doença no pulso. Ela acabou desenvolvendo LER. E aí, o que essa trabalhadora pode fazer? Ela pode solicitar reintegração ao posto de trabalho, ela pode solicitar uma indenização substitutiva do período que ela teria direito à estabilidade. As duas respostas estão corretas, tá? Tanto ela pode solicitar reintegração, mas neste caso não tem sentido, até porque ela não quer voltar, tendo em vista que ela sofria assédio dentro da empresa, enfim, não era um meio ambiente de trabalho adequado para ela, então ela não quer voltar. Como ela não quer voltar, nós vamos solicitar a indenização substitutiva. E isso é algo que já está pacificado no Tribunal Superior do Trabalho, que o trabalhador pode sim solicitar essa indenização, mesmo sem retornar às suas atividades. Neste caso da indenização, ele vai ter direito ao salário dos 12 meses de estabilidade que ele teria direito, bem como as férias, 13º salário, FGTS, multa de 40%, pode solicitar também a indenização por danos morais e materiais pela doença do trabalho que acabou sendo gerada. E além disso tudo, pode solicitar um plano de saúde, se dependendo da gravidade da doença, pode solicitar um plano de saúde que a empresa pague, que a empresa mantenha esse plano até que os sintomas dessas doenças sejam cessados, tá? Eu acho que aqui nesse vídeo eu respondi as principais dúvidas que trouxeram para mim durante essa semana com relação às doenças ocupacionais e à síndrome de Burnout. Por último, com relação à síndrome de Burnout, pelo que eu vi, psicólogo, algumas empresas não aceitam atestado médico de psicólogo, então eu lhe aconselho a você procurar um psiquiatra para que ele lhe ateste que você tem síndrome de Burnout e assim a sua empresa possa gerar o CAT. Com relação ao CAT, novamente, se a empresa não gera o CAT, você mesmo pode comunicar ao INSS o seu acidente e aí será gerado o CAT, tá bom? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida com relação às doenças ocupacionais e a estabilidade que é gerada a partir disso, ou qualquer outra dúvida sobre doenças ocupacionais, deixe aqui no comentário que eu vou te responder.